Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma nova pesquisadora, professora, né? A nossa querida Liliane Inácia da Silva, que faz parte do nosso projeto de entrevista com pesquisadoras, pesquisadores que escrevem e publicam capítulos junto conosco, no qual eu sou um dos organizadores, né, nas obras sobre educação contemporânea e experiências didáticas. Então, seja, são textos que refletem alguma prática educacional, e nessa coleção do volume 3, que é organizada pelo Claudinei Zaghi Perache, por mim, Israel Aparecido Gonçalves, e pela nossa mestra, né, Raiane Xavier, conseguimos aí juntar vários textos que dão corpo, dão vida a essa nova obra, que é Educação Contemporânea, volume 3. Liliane, você escreveu, junto com o Claudinei, o seguinte tema: a alfabetização, letramento e tecnologias, né, e práticas possíveis. Então, eu achei esse tema achei legal, assim, ó, o aniversário do senhor e da senhora alfabeta, né? E aí eu falei, nossa, eu fiquei louco para comer um bolinho de morango, já que eu gosto, né? Então, como é que foi escrever esse tema? Mas antes de você responder essa, explique para quem está nos ouvindo quem é a pesquisadora, a professora Liliane Inácia da Silva. Olá, então eu Olá. sou Anne Inácio da Silva, eu sou professora alfabetizadora e moro em Itaporanga, Goiás. E falar sobre alfabetização, né? Porque é minha prática. Há alguns anos já trabalho com alfabetização e esse tema aí, né, foi algo que chamou atenção, porque durante o ano todo o desafio nosso de alfabetizar, né, diante aí desse mundo tecnológico, em que as crianças estão sempre com a tela na mão, e às vezes ir para a escola, ficar ali às 4 horas com as crianças, né, e a gente às vezes não tem essa tela assim, nessa proporção, então a gente vê assim, um desafio grande. Então a gente precisa estar sempre inovando. E a ideia, né, da festa, o aniversário do Senhor e a Senhora alfabética. Porque durante todo o ano nós trabalhamos essa perspectiva, né, da leitura, da escrita, do letramento, e com o foco, né, da festa que teria no final do ano. Para Olha, isso, as crianças teriam que se esforçarem, participarem. Então, foi como um incentivo mesmo para que as crianças tivessem mais participação, crescesse, né, o interesse, e que no final do ano realmente a gente fez uma grande festa. que legal. E como é que foi escrever em parceria com outro colega, né? Você que está num estado e o Claudinei está em São Paulo. Como é que foi essa troca, né? Para quem está nos ouvindo, né? Saber que a escrita é algo muitas vezes solitário, mas muitas vezes também ela é em conjunto, né? E não é fácil, né? Às vezes tu tem uma ideia, o colega tem outra. Como é que foi trabalhar, né, com uma coautoria, com um outro colega aí na escrita? Isso, grande Claudinei. Essa parceria já segue, né, de uns aninhos já, acho que uns 3 anos que a gente já tem essa parceria, e a tecnologia, né, nos proporciona essa possibilidade. Então, conheci ele num grupo também de pesquisa, e daí a gente tem tido, sim, uma afinidade na escrita, e temos rendido aí participações em capítulos de livros, em revistas, em congressos, e temos feito uma grande parceria. E isso graças à tecnologia, Sim, porque a gente costuma escrever em tempo real, né? E eu acho mais bacana, sim, sim. né? Aquela coisa que um faz uma parte simplesmente. Então, assim, a gente faz muito essa troca, acrescenta isso, tira isso. Então, eu acredito que a parceria, ela nos leva, eu digo sempre assim, um pouco mais além. Claro, claro. E eu quero ver contigo que a sua pesquisa, né, a sua publicação, vou repetir o nome, você que gosta de ferramentas pedagógicas, de processos pedagógicos, que é um livro sobre isso.
Ó, a alfabetização, letramentos, tecnologias e práticas possíveis. Então, o que eu quero passar para o nosso ouvinte é que você não fez uma pesquisa que não tenha teóricos, não que não tenha, né, pessoas ali, no sentido de que vão dar um suporte, né, escritores, pesquisadores. Porém, o que eu quero chamar a atenção é que tem uma prática, né, um fazer, uma educação em ação, como tu escreve na tua metodologia. Então, como é que foi fazer essa prática, né? Como é que é ser pesquisadora, né, e ao mesmo tempo estar atuando no mesmo campo, né? Então, como é que foi essa escrita? Como é que foi essa pesquisa? Então, é algo assim que sempre me chama a atenção, né? E um desafio, porque nós, professores, atuamos, né, dentro da sala de aula, e eu digo, costumo dizer assim, nós estamos ali no anonimato da sala. Então, é algo que eu propus, né, em escrever para além da sala de aula. Eu acho que muitas vezes as pessoas, até mesmo a questão da visão que tem de nós, professores alfabetizadores, né? E eu acredito que escrever essa prática, ela é muito interessante, porque é algo que eu estou no meu dia a dia, e como você já disse, né, busquei autores que conversam com essa prática para fundamentar aquilo que a gente estava realizando. Então, ali a gente tem a questão da ludicidade nas aulas, que por ser criança, o brincar é muito importante nessa fase. E Sim. umas fotos, né, que está na obra, em que as crianças têm esses momentos de manusear materiais diferentes, que possibilita essa leitura, e a escrita, que é algo que é muito, né, cobrado de nós, alfabetizadoras, que é desenvolver junto às crianças essa habilidade de leitura, escrita, letramento, Uhum. das tecnologias, né, que estão aí presentes no dia a dia. Sim, As crianças, que sabemos que as crianças, mesmo antes de estar na sala de aula, elas já têm esse contato com a tecnologia no seu dia a dia. sim. Então, fazer esse elo, né, entre leitura, escrita e tecnologia que as crianças estão diariamente consumindo. E você usa, e olha só, quem gosta, quem é professor ou não de alfabetização é muito importante, porque se você não é professor de alfabetização, é importante saber como a criança é alfabetizada para melhor ensinar. E tu usa um conceito, né, e claro que talvez a gente não precise entrar aí na questão profunda, né, dos autores, dos debates, mas que é um termo que eu vou citar, que é, até vou pegar aqui especificamente, chama alfabetizar letrando. Achei muito legal isso, porque essa forma que tu expressa ali, eu achei ela diferenciada de outros textos que eu li. Segundo Magda Soares, né, ela traz isso no seu texto, Alfabetizar Letrando. Então, achei isso bacana. Então, você que quer entender melhor, de uma outra forma, uma outra linguagem, né, o que é alfabetizar letrando, entre em contato aqui nos comentários, né, dá um joinha, já siga o canal e já abre o livro, que o livro é de distribuição gratuita. Uma outra coisa que você trabalha, que eu acho que é muito legal, que ó, você estimula o aspecto motor, o afetivo e cognitivo. Então, esse processo que tu fez, desse processo, que é um projeto, né, na verdade, ele é um projeto de culminância, é isso? Isso, projeto de culminância. E durante o ano, as crianças elas tiveram acesso a diversos suportes, né, de escrita, leitura, para que elas tivessem, desenvolvesse esse processo, né, do letramento. Porque e também a questão da tecnologia, né? Que a gente vê os multiletramentos, em que as crianças elas têm acesso às telas e a diversidade de textos presentes lá, né? Que entra a questão dos emojis, a questão dos vídeos, a questão da escrita em si, e, e tudo isso gera, né, a alfabetização junto ao letramento, que eu Que sempre legal.
até coloquei que elas estão intercaladas, né? Não tem como, tipo, separar alfabetização e letramento. Ela acontece ao mesmo tempo, juntas. É muito interessante. Muito, não, seu texto, tanto é quando eu li. Aliás, seu texto é tão interessante, se eu não me engano, ele abre o livro, tá? Acho que é o seu, acho que é do Claudinei, também é uma prática muito legal, que é do outro, o Claudinei José Martins. Depois vem o seu, ou o contrário do seu texto, porque eu lembro É, que assim, foram dois textos que eu gostei muito. Eu falei assim, nossa, eles têm muita, eles tiveram muita adesão, né, a, a proposta do livro, né? Os outros também, mas o seu, assim, que eram do momento, né, que ele foi publicado agora, mas vocês mandaram isso, se não me engano, no final do ano, para esse ano, e a gente conversou, debateu. Então, ou seja, ele é muito do momento, né? Ou seja, ele acabou de ser feito, né? A festa aconteceu ano passado, né? Então, essa deve ter isso em memória ainda. E é legal, né? Então, porque tem a parte do ensino, do processo de ensinar, tem o processo pedagógico, mas tem o afetivo. isso. Tanto é que a gente trabalhou muito durante o ano a questão, crianças mesmo, desenvolver as atividades devido à festa que seria feita. E aí mesmo a gente colocou algumas fotos em que tem o dia dessa festa. E não foi simplesmente uma festa, foi uma festa totalmente voltada, né, para alfabetização mesmo. A decoração foi voltada para o alfabeto em si. Tem os docinhos que a gente encomendou, e foi o diferencial que cada docinho tinha uma letrinha do alfabeto. Olha, Também os bolos, né, de aniversário que a gente confeccionou. Inclusive, e só lembrando, essa festa, não foi feita apenas de uma turma, foram duas turmas juntas, dois primeiros anos. E em que a professora também, né, a outra professora, a gente trabalhou muito em equipe, isso eu acho muito interessante, muito legal. Então, a gente confeccionou os bolos, tem, inclusive, a senhora alfabeto, que era uma boneca, não sei que se você... legal, né? Então, assim, algo que voltado mesmo para o público infantil. Então, foi muito bacana. Sim, eu gostei demais de ler o texto. Eu tenho certeza que quem vai ter acesso à obra vai gostar não apenas da sua escrita, né, que você escreve muito bem, você e o Claudinei, né, é uma dupla aí, mas também como da ideia da proposta, né, porque o letramento não precisa ser algo, não que ela não tenha uma racionalidade, uma lógica, um processo, mas ela pode, e eu diria até, professora Liliane, deve ser via o lúdico, via algo prazeroso, via algo que faça sentido, não apenas para o professor e uma família, mas para o próprio educando, né? Então, acho que isso é muito importante. Tanto é que na festa teve um momento em que as crianças fizeram as leituras de poemas, teve poemas concretos, né, que é uma forma diferenciada. Então, foi muito legal mesmo o dia dessa comunhão. E falando em poema, eu sei que você é uma poetisa, né? Eu quero ver seu livro aí, mostra aí para nós como é que é. Tá? Como é que a gente tem acesso a essa obra aí? Ó, eu vou. Tem o QR Code, que essa obra, eu faço parte, né, de uma editora, então esse que foi o primeiro livro lançado, né, só tem escrita minha, e durante o ano a gente tem uma antologia em que eu tenho parte escrita dos meus poemas, e outros são os colegas. Uhum. É muito interessante também. Vai sair, né, esse ano também mais livros, e o nome dessa antologia é Semeando Flores, Pérolas, Esperança e Poesias. Que legal. E você depois deixa também nos comentários, né, um QR Code, algum link para acessar essa obra aí também, porque eu gosto muito de poemas, eu não sou poetisa, assim, eu não sou poeta, né, não tenho nenhuma relação, aliás, nenhum poema ruim eu acho que eu sei fazer, mas eu gosto porque às vezes tu abre algum evento com um poema, às vezes eu vou dar uma aula, levo um poema, e acabo pensando o seguinte, aquele poema dito de uma forma reflete, às vezes, de outra forma no coração e mente das pessoas. Então, é um momento que eu digo de meditação, de reflexão via arte. Isso.
Inclusive, lá na obra aí que a gente fez, no capítulo do livro, foi trabalhado também um poema, né, junto com as crianças, e as crianças estavam construindo squishes na sala, muito interessante, em que elas puderam construir, né, cada um seu squish, e tem também o momento que a gente trabalhou o poema, que inclusive era da minha autoria, e foi muito interessante. E posso ler um cetígono? Pode, mas olha só, você vai ler. Eu só quero também indicar um livro aqui de um catarinense, que é o Davi Gonçalves, tá? Chama Algo Rói no Peito, tá? São contos, muito legal, então recomendo. Acho que tu tá recomendando as suas poesias, e o Davi Gonçalves é um parceiro aqui, é um colega, e ele é da academia, aliás, catarinense de letras, e eu li esse primeiro conto, que é o que abre, né, o livro, Algo que Rói no Peito. Nossa, me sensibilizou demais, muito bonito também, um escritor de mão cheia. E o que que nós vamos fazer? Você declama seu poema, que eu ia te pedir, tá? Então, assim, já ia te pedir um poema, e aí a gente conversa e faz as considerações finais, e o pessoal vai ficar, acho, curioso aí para ler mais esses poemas, para ler mais a sua obra. Então, é uma mulher que tem uma duplicidade mágica, né? Ao mesmo tempo é uma poetisa, ao mesmo tempo é uma pesquisadora e professora, né? Tríade. Vamos ao seu poema. Eu vou ler esse poema, que é em autoria com um colega que muito me acolheu, muito me inspira, que é A Beleza do Sorriso. Um sorriso embeleza o rosto e acalma o coração. Por ser um cetígono, talvez tenha alguém que não saiba o que é um cetígono. O cetígono é um poema com 7 versos, em que o primeiro verso completa o último. Então, eu vou ler o primeiro e o último, e depois eu vou ler ele na íntegra. Beleza Legal. do sorriso. Um sorriso embeleza o rosto e acalma o coração. Um sorriso embeleza o rosto, sempre manifesta um bom humor. É o agente promotor da simpatia. Afasta a tristeza, evoca a alegria, propondo esperança por cortesia. O riso transmite afeto e acalma o coração. Liliane e Lord Egremont, que é o outro poeta que escrevemos juntos. Que legal. Parabéns. Olha só. E você, esse teu livro de poemas, vamos aproveitar e já fazer uma conversinha rápida sobre ele, que é o seguinte, é, ele tem vários tipos de poemas ou você foca mais em um estilo? Não compreendi, desculpa. Ah, você tem vários tipos de poema, por exemplo, aí no teu livro, ou ele só tem um tipo de estilo? Por exemplo, é só soneto? Não, é São vários? vários estilos. Tanto Ah, é que Cetígono, né, que são os 7 versos, tem livre, no caso, né? E sim. tem também o soneto. Soneto, né? Um dos mais famosos, né? Outra coisa, tem um acróstico também. Entendeu? Ah, então isso que então, ou seja, tu vai encontrar ali uma diversidade de técnicas. Sim. Tanto é que esse livro, ele nasceu num momento bem peculiar. E quando eu estava na graduação, quando estava estudando literatura, a gente estudou muito questão dos poetas, né? Quando eles fugiam da realidade, aí foi onde surgiu a escrita. Que Que legal. como Mas, seria também, uma certa forma, uma fuga da realidade. sim, sim, sim. Esse é o primeiro livro ou tu já tem mais sobre poesias e poemas, né? Completo, esse é o primeiro, mas tenho Uhum. participação outras antologias. Porque, olha só, nós vamos começar a captar, e já tem 5 escritores que querem participar do volume 4 de Educação Contemporânea, certo? Já tem 5 autores. Espero que você seja uma outra colega que vai contribuir. Mas eu queria já te pedir já um brinde já. Nesse volume 4, eu queria que tu dedicasse um poema, novo ou não, para a abertura do livro, indiferente se tu vai participar ou não. Mas tu fica... Pode ser? Topa? Topo. Então tá bom.
E fechado. O que tu tem na mão aqui? Qual a obra? É o primeiro capítulo que nasceu. Né? O primeiro capítulo de livro que nasceu foi esse, junto com o Claudinei Sim. e o Martin. Então, tudo começou com esse livro. Falei, nossa, essa obra não pode se perder. Então, esse livro foi o primeiro capítulo que a gente escreveu juntos, né? E também a gente tem análise acadêmica, temos um capítulo nesse livro também. E Que temos legal. outros livros que não tem em mãos no momento, mas a gente já tem uma parceria aí, já nos rendeu uns capítulos de livros e Hum. participação do congresso. E Nossa. Nós estamos no volume 3 de Educação Contemporânea. Salvo engano, tu está desde o primeiro, tu tem trabalho no primeiro, no segundo e no terceiro. O que significa, professora? Que você volta a ser entrevistada por causa de um outro capítulo, de uma outra obra. Então, assim, essa mulher não para, né? Assim, professora, produção. Veja, eu queria, para a gente ir para uma reta final, que os professores, as professoras do Brasil, eu posso dizer, tem muito engajamento, tem muita vontade de conhecimento. Você é linda a tua pesquisa, tá? A tua pesquisa, assim, se eu pudesse dar um dinheiro, sei lá, daria, porque é muito legal a tua pesquisa. Assim, eu gostaria que a minha filha, que está com 5 anos, que vai começar o processo de alfabetização, fosse a tua aluna, sabe? Eu, assim, sabe, eu quero levar minha filha. É isso que é legal, né? Tu vê assim, pô, tem professor e professora gabaritado, com conhecimento, faz pesquisa, faz poema, dá conta do recado, né? E consegue manter, como se diz, né? Consegue manter, né, a vida. E é isso que eu acho que é importante também distribuir nessas obras, né? O empenho e dedicação dos nossos professores, que a maioria é professor, né? Nessa obra de educação contemporânea. só voltando um pouquinho, aqui na minha obra tem 2 poemas que falam os encantos da sala de aula, em que eu homenageio 2 turmas de alunos. Que legal. Isso, ó, tá vendo? Então, a própria turma que para fazer bons poemas, né? Então, eu fico muito feliz. E para a gente encerrar, eu queria te agradecer e queria ver se tem alguma palavra, alguma frase que, ou alguma pergunta que eu te não fiz, né? Porque eu não sou jornalista, então isso quer dizer que eu também não sou talvez um bom entrevistador. Então, às vezes pode ter pergunta que eu não fiz, né? Tem alguma coisa que você quer falar para a gente ir para esse encerramento? Então, eu só agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, poder falar um pouquinho da pesquisa e deixar um incentivo, né, Tá para, bom? sabe, que vão ouvir, que às vezes acha que escrever é só para quem sabe. É, como você diz, se a gente está aqui é porque a gente também está aprendendo, né? Sim. E aprender é diário, constante, e mas que sempre às vezes a gente precisa de alguém que nos apoie, né? Alguém que nos estenda a mão, que nos incentive, que vai junto. Então, Sim. talvez alguém esteja querendo começar e às vezes não consegue sozinho, procure, né? É, parcerias, porque tem muitas parcerias que é boa, que ajuda, que nos fazem caminhar. Eu acho que é por isso que a gente consegue caminhar e ir um pouquinho além. Muito parabéns. Que orgulho em ter você na obra, que orgulho de te conhecer melhor. E não apenas eu, né, mas toda a nossa rede de contatos. E te agradeço. Muito obrigado. Um bom feriado, um bom descanso para você e sua família. E até o próximo texto e a próxima entrevista. Um forte abraço. Obrigada. É, gratidão, né, por esse momento. E o que eu tenho a dizer é isso, é gratidão. Gratidão a Deus, a vocês que me proporcionaram essa oportunidade. E vamos juntos. Valeu. Obrigado. Um abraço. Já vamos fechar. Espera aí.